Fala, Leandro. Tudo Beleza, certo? Ricardo? Tranquilo? Tranquilo. Olá, empreendedores, empresários do nosso Brasil. Converso hoje com o Leandro. Leandro, antes de mais nada, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal quem é o Leandro. Bom, Leandro Novelli, empreendedor acho que desde que eu nasci. Minha família é aqui de Santa Catarina, nós fomos para o Mato Grosso lá em 1985, então vivi lá até o ano 2000, quando eu vim para Curitiba para fazer faculdade na Universidade Federal do Paraná. E continuei minha vida empreendedora ali, já abrindo minha empresa no terceiro ano da faculdade, e desde então estamos aí vivendo essa aventura no Brasil. É uma aventura. Realmente, Bem muito. verdade. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? O cenário ele muda o tempo todo. Como é que tu faz para te planejar, para evitar que esses intempéries das mudanças do país, eles não interfiram tanto nos teus investimentos? Ricardo, assim, feliz ou infelizmente, não existe como você fazer um planejamento nesse sentido, né? Não existe segurança, não existe uma linha dentro desse mundo, né? Então, assim, a ideia é você buscar saber se a sua ideia e se o seu caminho está certo, que normalmente quem vê a ideia certa um pouco antes dos outros vai ter um caminho trilhado, porque assim, a força do mercado ela é irrefreável, né? Então, assim, a ideia é tentar buscar ver o que os outros empresários não estão vendo naquele momento. A gente está passando hoje aí pela essa crise da energia, por exemplo, que é algo que foi plantado lá em 2005, 2006, né? Então a gente já verificava isso lá naquela época. Então, assim, o planejamento tem que ser dentro do seu negócio, mas o principal ponto para você tentar ter sucesso é buscar uma visão diferenciada, uma visão que esteja à frente do seu tempo e da sua concorrência, né? Que esse é o principal ponto. Perfeito. Leandro, para a gente contextualizar, fala um pouquinho dos teus negócios. Desde aquela tua primeira empresa que tu montaste com os 13 anos. Eu brinco que meu primeiro negócio foi aos 13 anos, quando eu pedi para uma amiga da minha mãe fazer o bolo que ela fazia, que era maravilhoso, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, para eu vender. E aí eu comecei a vender, e, enfim, lá no Mato Grosso, na década de 90, era uma coisa que não existia ainda, né? Então a gente vendia salgado. Depois eu fui para o colégio interno, né? Fazer técnico de agropecuária. Mas assim, eu sou de família de empreendedores, né? Meu pai foi lá abrir fazenda, empreender. Minha mãe era professora e depois montou loja, virou empreendedora, e eu me criei nesse ambiente, né? De empreender. E na minha primeira empresa, eu fiz faculdade na época do apagão, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que é isso, eu acho. Pelo menos quem já está um pouquinho... Uma barbinha mais grisalhinha assim, sabe, né? Mas enfim, a gente viveu uma crise energética que foi fruto não da crise energética em si, mas sim de uma deficiência na infraestrutura de transmissão. E esse assunto dentro do caldo de uma universidade federal ficou muito evidente, então chamou muita atenção. Nessa época eu comecei a trabalhar com eficiência energética, então eu desenvolvia projetinhos de eficiência energética, porque a minha lógica apontava muito mais, que valia muito mais a pena o governo, né, o setor público incentivar eficiência na ponta do que geração, né? Porque afinal o problema não era a geração em si, era a transmissão, então a dificuldade estava ali. Então eu me foquei nisso. Inocentemente, né, a ideia da visão, né, que eu estava falando antes, eu tinha a visão correta, que é muito mais fácil você eficientizar um sistema lá na ponta, porque com isso você ganha até 30% a mais do que gerar aqui. Então, 1 megawatt eficientizado aqui na ponta da linha é 1,2, 1,3 de geração, né? Porém, inocentemente, né, a gente está sujeito ao mercado, as coisas que eu estava falando, a aleatoriedade do mercado, né? Estavam na época do governo do PT ali e eles decidiram investir em grandes obras de geração de energia.
e o mercado de eficiência ficou deixado de lado, né? Então, essa foi a minha primeira empresa, a Oreo, que era uma fábrica de equipamentos para iluminação. E logo depois eu fui para Vale Engenharia, que se focou nas concessões, né? Que é o que nós temos hoje aí, que é visto pelo mercado como as parcerias público-privadas. E estou nisso desde então, aí, tentando construir esse sonho aí. Leandro, não tem como um empresário ele gerir o seu negócio, né, à distância ou sem contar com a ajuda de pessoas. Como é que tu percebe essa questão de gerir essas pessoas e principalmente contar com pessoas que muitas vezes elas estão distantes do trato do dia a dia? Ricardo, eu tenho uma teoria, digamos assim, uma visão de que o negócio, a empresa é a pessoa, né? São as pessoas. É muito mais quem, né? Quem está ali com você, quem está te ajudando. Então, isso é feito pelo time. E o talento está aí, né? Descobrir essas pessoas para estar dentro do time, né? Então, não ficar focado apenas no número, que é importante também, mas saber escolher as pessoas que te cercam para te ajudar, né? Porque assim, geralmente o empreendedor é uma pessoa mais acelerada, né? E esse cara, geralmente ele é falho, né? Ele é falho. Você pegar e pedir para mim fazer uma planilha, pô, você vai achar um saco, né? Então eu tenho que encontrar pessoas que me ajudem a resolver essas inúmeras falhas que eu tenho na gestão da empresa. Então, assim, eu acho que o grande desafio de hoje é justamente você achar as pessoas certas para estar junto com você nos lugares certos e saber buscar o melhor deles dentro do trabalho, desse caos que está hoje no mundo empresarial, né? Isso é uma coisa bastante desafiadora, né? Perfeito. E o que tu atribui assim como uma qualidade preponderante para que a gente não necessariamente atinja o sucesso, mas para que a gente tenha maiores chances de alcançá-lo? Ricardo, eu acho assim, se você for estudar um pouco dos grandes gênios aí do mundo dos negócios, invariavelmente o que o cara teve foi uma visão diferenciada. Ele enxergou uma coisa que ninguém mais estava enxergando naquele momento, né? Ou ele arrumou um jeito de fazer determinada coisa muito melhor do que estavam fazendo naquele momento, né? Então, se você falar aí de Steve Jobs, que viu a informática, a computação, como ela é hoje, lá na década de 80, né? Ou um Thomas Edison, que enxergou muitas coisas muito antes dos outros, então, ou transformou. Falando assim, por exemplo, da lâmpada elétrica, ele não inventou. Ele só pegou uma ideia que já existia e transformou num produto comercial, né? Se você pegar aí um Santos Dumont da vida, enfim, esses caras tiveram visões ou tiveram determinação para conseguir executar algo muito melhor do que todo mundo muito antes do seu tempo, né? Então, acho assim, o empreendedor ele tem que estar imbuído de uma ideia e uma certeza de que aquela ideia é uma coisa assim que vai ter um mercado lá na frente, né? E em segundo lugar, a visão. Em segundo lugar, a determinação, né? Todo mundo, hoje a gente fala muito de motivação, fala muito de estar contente no trabalho, né? E assim, não é isso, né? Você não tem que ter motivação, você tem que ter disciplina. Essa é uma diferença muito, muito gritante assim, que eu vejo nas pessoas que têm um relativo sucesso. Você não tem que estar feliz o tempo inteiro. Você tem que ter disciplina para executar tudo que você tem que executar o tempo inteiro, né? Isso é fundamental. Assim, eu acho que se fosse colocar uma coisa, eu escolheria a visão. Mas a disciplina também é um negócio importantíssimo, assim, sem disciplina a gente não consegue ir para frente. Entendi. Um pouquinho disso que tu falasse, aquela máxima,
é bem verdadeira, né? 99% ação e 1% inspiração. Thomas Edison. É uma frase dele isso daí. É? Ou seja, né? Não adianta a gente ficar pensando, se não colocar em prática. Às vezes vale mais colocar em prática e correr o risco de errar, de ter que corrigir, mas errar rápido, do que ficar pensando até que se chegue à perfeição. É uma outra coisa que o Thomas Edison, essa frase dele é a condensação de um pensamento um pouco maior que ele tinha. É que para toda invenção, ela é a soma de todos os fracassos. Então, para cada fracasso que você tem, você está dando um passo no sentido do sucesso, né? Obviamente ele pensava isso em relação a experimentos, né? Assim, experimento da lâmpada elétrica ou de alguma outra coisa que ele inventou. Então isso é um mundo um pouco mais quadrado do que empreendedorismo, né? Então você pega, no meu caso, por exemplo, como eu estava falando ali, da eficiência energética, era a ideia correta. Hoje a gente faz isso, mas estava num ambiente em que não tinha interesse em investir na eficiência, não existia esse incentivo, né? Então o dinheiro foi para grandes empreendimentos, não foi para eficiência, apesar da ideia estar correta, né? Então existem muitos fatores, né, que podem te levar ao fracasso e ao sucesso, e isso é uma coisa que ninguém controla, né? Eu falo sempre, nós estávamos falando antes também de ler biografias, né? Assim, os caras que são gênios, que a gente vê como gênios hoje, eles são muito mais frutos do meio em que eles estavam na época do que da própria genialidade em si, né? O meio do cara, assim, o meio do Thomas Edison, ou o meio do Santos Dumont, né? Ou as condições, enfim. Os caras tiveram ideias geniais, mas assim, foi uma construção de uma vida, né? O cara chegava lá sozinho fazendo aquilo. Não. É por isso que a gente fala tanto de Vale do Silício, né? Sim. Por isso que a gente fala tanto de meios de inovação, centros de inovações. É sempre um caldeirão de mentes. Nunca é uma mente solitária fazendo aquilo. É um caldeirão. Assim, por exemplo, quem que era o melhor amigo do Thomas Edison? Henry Ford. Entende? Tipo assim, imagina esses caras tomando uma cachaça junto. Imagina cada ideia. Entende? É isso. Quem que era amigo do Santos Dumont? Era a Princesa Isabel, era só um monte de cabeças geniais vivendo num caldeirão, mas eles não sabiam que eles estavam sendo cabeças geniais, eles estavam simplesmente vivendo a vida e tocando em frente, né? Então, assim, a gente é muito mais fruto do meio do que fruto da nossa própria cabeça, né? Então, a gente saber identificar isso é muito importante, né? Ter essa visão, saber olhar uma oportunidade e falar, putz, essa oportunidade é boa. E aí você identifica aquela oportunidade, trabalha naquela oportunidade, mas eventualmente aquilo vai te levar para outro lugar. E talvez esse outro lugar seja o seu verdadeiro talento, entende? Certo. É tudo aleatório, assim, não tem como você ter um norte definido, assim. Inclusive, assim, né, Leandro? Tanto as pessoas com que a gente tem um convívio social, quanto aquelas pessoas que a gente tem um convívio profissional. Sim. Certo? Sim. Isso tudo interfere, né, dentro disso. Eu não gosto muito de máximas, né? É meio chato isso. Mas algumas máximas que eu vejo que fazem bastante sentido, e uma delas é a seguinte: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, assim, você buscar estar num ambiente de elevado nível intelectual, né, vai com certeza te levar à evolução, né? E isso é importante, assim, né? Você estar num terreno fértil, eu diria, é isso, né? Tá com pessoas inteligentes, pessoas que assim, não na inteligência que eu falo, é uma inteligência abrangente, né? A inteligência da pessoa fala muito mais, faz bem não algo. é só aquela inteligência do livro, né? Daquilo que a gente aprende na escola, né? É a inteligência social, né? Exato. É o network, a inteligência abrangente, o relacionamento, é muito mais. Eu acho assim, o terreno fértil, né? A inteligência está ali no terreno fértil, né? Então, é uma visão
interessante. Por exemplo, você está lá na fazenda, sei lá, tratando boi lá. Aquilo ali tem uma inteligência, tem uma lógica, tem algo que você vai aplicar para a sua vida, entende? Uhum. Então, assim, você tem que estar num ambiente que as pessoas te puxam, num ambiente que te puxa, né, para a evolução, né? Se você ficar no ambiente do conforto, com certeza você não vai ser brilhante como um empreendedor tem que querer ser. Perfeito. E ambiente vai, inclusive, daquilo que tu comentasse antes, né? Eu nasci numa família de empreendedores e aí eu fui para esse lado. Mas, Leandro, tu que trabalha nesse meio da energia, né? E aí tu citasse o apagão e volta e meia a gente ouve notícias de que o nosso sistema energético ele tem falhas e que pode voltar a falhar, que pode deixar as indústrias, as empresas na mão, mas tu tem uma visão um pouco privilegiada disso. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, se realmente é uma verdade, não é uma verdade, em que ponto que nós estamos, inclusive porque agora a gente vive um grande período de seca, com as nossas hidrelétricas operando em baixa, no vermelho. Fala um pouquinho sobre isso e principalmente assim, né, o que traz de segurança também para o empresário nessa questão energética. O mercado de energia no Brasil, ele nunca teve assim um norte bem definido. Ele sempre foi uma política de governo, não de Estado. Na época lá dos militares, para pegar recentemente, lá atrás, Dom Pedro II também teve uma visão nesse sentido. E aí nós viemos vindo aí, desde a época do Império, com trocas sucessivas de governo, de lógica de constituição, e isso também ficou na área da energia. Falando em termos de planejamento de longo prazo, né? O Brasil é privilegiado, né? Nós temos muita água, então nós temos um potencial hidrelétrico muito alto. Nós temos aí, na minha opinião, as terras mais férteis e melhores do mundo. Nós temos aí um horizonte de crescimento bastante sustentável e bom em comparação com o mundo, né? Então, se você pegar a nossa matriz energética, ela é 60% limpa, contando com os carros também, né? A parte aí de combustível fóssil. Mas se você pegar só a energia fora de transporte, mas só a energia residencial, industrial, nossa matriz é mais de 80% limpa. Então, é um grande ponto. Qual que é o grande problema no Brasil? Essa falta de solidez no planejamento de longo prazo. Então, você vê aí, falando de história recente dos militares, grandes obras, Itaipu, aí depois trocou, hiperinflação, a economia caiu, e aí Fernando Henrique, conseguimos montar uma linha, aí veio o Lula, manteve um pouquinho, veio a Dilma, quebrou todo o sistema. O que nós estamos vivendo hoje, em termos de crise energética, é uma herança do último governo da Dilma. O que ela fez? Ela desregulamentou o mercado para comprar energia do que era mais barato, que era a hidrelétrica, obviamente, né? O que aconteceu? Toda uma parte que é fundamental para o sistema, que é termoelétrica, quebrou ou deixou de ser investido. Então você tem uma quebra na continuidade do trabalho, né? E toda vez que você tem uma quebra na quantidade de trabalho, você tem um monte de problemas. E a gente está vivendo isso hoje. Então, está tentando se reorganizar o mercado. Você tem que ter uma matriz energética estável. Então, hidrelétrica é importante? É importante. Biomassa é importante? É importante. Nuclear é importante? É importante. Termoelétrica a carvão? É importante. Você não vai ter uma matriz pura. Não existe como. Assim, fotovoltaico é importante, mas assim, é lindo o fotovoltaico, né? Não dá dá menos de 2% da energia produzida no Brasil, entende? Teria como o mundo funcionar só com fotovoltaico? Não. Tem que ter uma matriz completa, que funcione bem, né? Então o desafio é esse, é ter equilíbrio, é ter gente que pensa, que não gera inimigos dentro desse mercado, entende?
né? Ah, o inimigo é a energia nuclear. Não é, né? Então, matriz energética equilibrada com planejamento de longo prazo, né? E que isso tem uma continuidade. Tu chegasse a comentar de que a visão na época da Dilma não foi totalmente errada, né? A questão, principalmente a questão de investimento, de custo energético. Mas a questão dessa mudança, eu não gostaria de entrar no mérito político, sim. Mas de qualquer forma ele envolve a questão de segurança, né, pro empresário. Eu queria entender se a gente voltou pro rumo e se existe sim agora uma perspectiva de maior segurança nesse campo energético. Não é certo e errado, Ricardo, nem politicamente, assim. Obviamente nós temos que analisar o mundo político, certo, né? Com certeza. Porque dali você vai tirar suas decisões empresariais. Até porque Ponto. A questão energética ela não tem tudo a ver com esse mesmo. Cada 1% do PIB é 3% de demanda de energia. Entende? Se crescer 1% é 3% de energia. Então o mercado cresce 3% em relação ao PIB. É muito mais. O meu mercado, né? Perfeito. Mas enfim, eu não digo que as decisões da época da Dilma foram erradas ou certas. Ela fez o que ela achou que era certo lá naquela época. Ela abaixou a conta de energia, dando privilégio para um setor que tinha um custo de operação mais baixo. O que isso fez? Fez os estoques diminuírem, que é o estoque de água. Né? Diminuiu o estoque. Quando veio uma crise hídrica, nós estávamos com o estoque baixo. E aí o que vai acontecer? Está desequilibrada a matriz. Você está em cima de uma fonte só, né? E aí as outras fontes não tiveram investimento. Desequilíbrio. Não é uma questão de certo ou errado. Simplesmente desequilibrou. A matriz tem que ser equilibrada, né? Então, assim, hoje o Ministério das Minas e Energia, eu não sei se é certo ou errado, mas assim, eles estão buscando equilibrar. Então, eles estão fazendo leilões abrangentes, né? Leilões com biomassas de outras maneiras, de outros tipos, tipo biomassa de resíduo sólido urbano, biomassa de resíduo industrial, né? Estão buscando incentivar a fotovoltaica, estão buscando incentivar a eólica, estão buscando incentivar outras fontes hídricas, né? Outros tipos de fonte hídrica. Então, assim, eu acho que o problema é tentar buscar uma solução mágica para um problema que é muito complexo. Não tem solução mágica. Tem que ter um equilíbrio no desenvolvimento. Cada fonte vai estar dentro do seu quadradinho, né? A biomassa tem um custo e tem uma margem de lucro e ela vai estar lá ligada no sistema. A hidrelétrica tem um custo e vai estar lá ligada no sistema. Tudo isso forma um mix que tem que ser apresentado para o mercado, né? Só que isso não pode ser quebrado. Esse é o negócio. Não pode trocar o governo na próxima e ser quebrado. Não pode ser uma política de governo, esse tipo de coisa. Tem que ser uma política de Estado. A gente tem que criar valores que estejam arraigados no nosso consciente, lá no fundo, né? Que é esse equilíbrio, a economia de mercado, né? Então, assim, tem que ser uma coisa um pouco mais forte do que o governo de turno, né? Voltando um pouquinho para dentro da empresa, né? A gente falou sobre a gestão de pessoas, a gente falou um pouquinho sobre a questão de planejamento, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho também, assim, em que momento que tu considerou importante também buscar uma consultoria, certo? E de que forma que a consultoria ela contribui com o planejamento, a evolução do negócio. Assim, os meus projetos, né, são muito específicos e me levam a fazer direito o que todo mundo deveria fazer, né? Então, assim, para eu conseguir um contrato, eu preciso fazer especificamente um plano de negócio, você sabe disso, né? Então, acho que todo empresário deveria ser assim, né? Fazer um plano de negócio, discuti-lo e fazê-lo. A consultoria é muito importante para mim, e acho que para todos os empreendedores, no ponto em que ela coloca os sistemas de gestão de excelência dentro da empresa. Porque geralmente o empreendedor não é assim, né? O empreendedor não tem essa visão, talvez, de, eu vou colocar um sistema 5S na minha empresa, porque é bom.
ele é muito mais fazedor, né? E obviamente ele erra muito mais, né? Ele é tentativa e erro, tentativa e erro. Então, um sistema de gestão implantado por uma consultoria especializada nisso faz você errar muito menos, né? Faz você ganhar uma eficiência absurda dentro da empresa. Então, acho que, bom, eu te falei quando a gente começou a trabalhar, né, que eu sempre quis fazer isso, né, mas eu nunca tinha tido a oportunidade, agora eu estou tendo. Então, assim, é fundamental isso para uma empresa que quer ser brilhante, né? Se você não tiver uma gestão na vírgula ali, você não consegue fazer sua empresa decolar. Acho que é uma questão de equilíbrio também, né, Leandro? Sim. Comentar se o empreendedor é o fazedor, né? Uhum. Até porque se ele não fizer, não gerar caixa, também não adianta ele ter a estrutura mais bonita, as planilhas mais bonitas, certinhas, se não estiver girando, né? E não adianta nada também ser um cara capaz de fazer absurdos fluxos de caixa e explodir tudo com coisa errada. Perfeito. Que também acontece, né? Todo mundo erra. E a gestão de excelência, igual vocês têm aqui, aplicada numa ideia boa, faz o negócio ficar brilhante, né? Isso é legal. Perfeito. Importantíssimo. Leandro, queres contribuir mais alguma ideia, toda essa tua experiência? Ricardo, assim, eu acho que o Brasil carece muito de pessoas de visão e com coragem de buscar o sonho, sabe? A gente precisa de pessoas assim. O país precisa de gente assim, que tenha vontade de empreender e de quebrar esse círculo que a gente está vivendo há tanto tempo, né? Desde lá de trás, assim, essa questão patrimonialista do Estado brasileiro, né? O Estado que não quer perder sua força, o Estado que não quer perder o seu poder sobre as pessoas, né? Então, assim, a gente vive num Estado, com E maiúsculo, que eu digo, né? Estado, o Brasil, que é pesado, que oprime, que faz as pessoas não quererem estar no ambiente de negócio, que é um caos mesmo, né? Então, assim, todo mundo fala que empreender no Brasil é um gigantesco desafio, e é mesmo. Só que nós precisamos de gente disposta a comprar essa briga, sabe? Sim. Para que tudo consiga estar na normalidade, né? Nosso país não está dentro da normalidade empreendedora hoje, né? Todo mundo está... Só quem tem muito capital que se sobressai, as ideias são muito difíceis de serem tiradas do papel, né? Então, o que eu poderia tentar dizer gente, quem tem visão, quem tem uma ideia legal, vá para o mercado, tenha coragem, busque empreender, porque eu acho que o país só vai crescer assim. Só vai sair desse atoleiro se tiver mais gente de coragem disposta a comprar essas brigas aí. Perfeito, e se envolver com mais pessoas que também querem. Exato. E dessa forma a gente acaba influenciando, inclusive, as políticas como um todo, né? Exatamente. Eu falo muito isso, assim, é uma ideia boa, e gente boa unida é irrefreável. Pode até ser que consigam atrasar, que consigam deixar lento, né, o negócio. Mas esse poder é irrefreável. Então, temos sim empreendedores que se unir, que tentar buscar influenciar e tentar sair das garras do Leviatã aí que está nos querendo nos sufocar, né? Leandro, quero realmente te agradecer. Obrigado Eu que agradeço. Por compartilhar um pouquinho desse teu conhecimento, né, de passar um pouquinho adiante. Eu acho que também isso faz muito bem para o empreendedor, porque além de ele aprender, de ele se desenvolver, de ele correr, de se esforçar, mas também compartilhar é uma forma também de a gente aprender e também se sentir realizado. Sim. É isso aí. Beleza? Valeu, Ricardo. Obrigado, Leandro. Valeu mesmo. Show. Valeu.